Estudar somente a matéria até ela se esgotar e só então começar a estudar outra dificulta sua memorização. Dedique-se às matérias consideradas mais importantes na sua prova e dedique mais tempo e atenção às matérias que não gosta muito. É difícil estudar o que não gostamos, mas é importante que você estude o edital completo do seu exame. Faça um cronograma das matérias da sua prova. Intercale matérias que você não gosta com as que tem mais afinidade. E coloque no mesmo dia de estudos matérias similares, para que você absorva melhor o conteúdo. Além de organizar o cronograma de seus estudos, você precisa organizar o ambiente de seus estudos em casa. A primeira coisa a ser feita é romper com a rotina doméstica, implementando mudanças no lugar onde você estuda. Assim, reserve um lugar específico para estudar, um lugar que seja só seu. Utilize mesa e cadeira confortáveis, que lhe permitam ficar sentado por algumas horas sem se cansar demais. E lembre-se de levantar-se a cada 50 minutos de estudos. Nem pense em estudar no sofá ou na cama, porque a postura pode prejudicar sua coluna e provavelmente você acabará dormindo ou ligando a TV. Uma boa dica que utilizo até hoje no meu escritório é usar uma ferramenta de motivação, que sempre fique à vista. Faça lembretes com sua meta, coloque-os em porta-retratos, sob a mesa, cole-os na parede ou coloque como um papel de parede em seu computador. O lembrete é importante porque às vezes você pode perder o ânimo de estudar, por perder o foco e achar que não está fazendo nada, sentado ali. Nessa ferramenta, escreva frases de impacto, use cores e figuras representativas do seu objetivo. Uma atitude que pode revolucionar seu aprendizado é introduzir música clássica em seu ambiente de estudo. Já foi comprovado que a música clássica, no estilo barroco, como Bach e Pachelbel, ajudam o aluno a concentrar-se melhor e memorizar temas com mais facilidade. Utilize uma biblioteca básica para cada matéria abordada em seu exame. Procure saber qual autor é mais indicado para seu tipo de prova. Na dúvida, procure a obra mais completa, na qual o autor exponha não apenas as suas próprias ideias, mas também outras correntes de pensamento. Para estudar, você também pode utilizar a internet. Essa ferramenta, além de permitir a consulta dos conteúdos das matérias abordadas em seu exame, dá acesso a fóruns de discussão, o que pode ajudá-lo a tirar dúvidas e ver que tantas outras pessoas estão passando pelo mesmo processo que você. Isso pode ajudá-lo com o estresse gerado pela ansiedade de ser aprovado. Uma dúvida frequente entre estudantes é fazer ou não um curso preparatório para seu exame ou concurso. Se você tiver dinheiro e tempo disponível, vale a pena investir em um curso preparatório. Porém, apenas o curso não será suficiente para a sua aprovação. É imprescindível estudar em casa ou em uma biblioteca. O cursinho vai acelerar seu aprendizado e o estudo em casa vai fixar o que você aprendeu. Faça o curso com afinco, compareça em todas as aulas e procure usar de melhor forma as facilidades oferecidas pela escola. Fique atento na escolha do curso. É importante fazer um bom curso preparatório. Converse com pessoas que foram bem-sucedidas na prova que você pretende realizar e peça a indicação de um curso bem estruturado. O mercado de cursos preparatórios para concursos cresceu muito. E se você não tiver critérios para escolher um, poderá se prejudicar. Os cursos relâmpagos, por exemplo, esses que começam a menos de um mês antes da prova, atrapalham mais do que ajudam a quem não estava estudando antes de matricular-se neste curso. Porque como o tempo é curto, a correria para passar toda a matéria acaba gerando muita pressão, deixando o candidato ansioso e assustado. Entre fazer um curso relâmpago e estudar em casa a partir de um planejamento sério e bem feito, fique com a segunda opção. Depois de organizado o modo como vai estudar, quero conversar com você sobre como absorver melhor e memorizar de melhor maneira o que você vai aprender. Antes de tudo, é preciso ter uma visão geral do que se vai aprender. Pense, se você começasse a montar um quebra-cabeça de 5.000 peças, sem um desenho guia da figura a ser formada, provavelmente levaria anos para concluí-lo.
Mas se você tivesse a foto da montagem pronta, ficaria muito mais fácil, não é mesmo? Com as matérias é a mesma coisa. É importante que você saiba a correlação entre as matérias que você estuda e a abrangência de cada um, pois estudar fragmentos separados de cada assunto pode dificultar o entendimento global de cada tema. Saber a aplicabilidade do que você está estudando é muito importante. Faz com que o cérebro imagine a situação que está sendo estudada, permitindo que aquele caso imaginado fique gravado em sua memória, como se você o tivesse vivenciado. Outra dica é estudar os princípios regentes de determinada matéria. Saber o princípio ajuda a memorizar o que foi estudado, pois é possível descobrir o rumo que o tema vai tomar, podendo ainda, no caso de uma questão de múltipla escolha, ajudá-lo a deduzir qual a resposta correta. Você pode não saber qual é a resposta específica do exercício, mas se souber qual o princípio que aquela matéria segue, poderá eliminar alternativas. Por qual material estudar? Se você está iniciando sua preparação e ainda não conhece as matérias ou sabe muito pouco, sugiro que comece a estudar por resumos e questões comentadas, para que tenha a visão global da qual acabei de falar. E somente depois de familiarizado com o tema e se o seu exame for muito complexo, é que passe a estudar por livros e manuais, que abordam os temas com mais profundidade. Para estudar de modo mais eficiente, existem vários métodos de memorização, como o uso de mnemônicos, mapas mentais, leitura de alta performance, entre outras formas de aprender mais e mais rápido. Em minha obra, esses modelos estarão detalhadamente explicados. Minha última dica de como memorizar o conteúdo aprendido é fazer as provas anteriores do seu exame. Faça todas as provas e responda a exercícios. A prática na execução dos testes, além de reforçar o que você aprendeu, dará confiança no momento do exame definitivo. Agora, vamos falar sobre os tipos de provas. Nos concursos públicos, temos 3 tipos de provas mais utilizados. O primeiro é a prova de múltipla escolha. A segunda é a prova de verdadeiro ou falso, conhecida como modelo CESP. E em terceiro temos a prova dissertativa. Temos ainda em concursos jurídicos de alta complexidade o exame oral, em que o candidato é sabatinado oralmente por uma banca de examinadores. Vou passar algumas dicas de como fazer esses tipos mais requisitados de prova. Contudo, atenção, porque minhas dicas não são milagrosas. Sem estudar, você não vai passar. E não existe técnica que faça milagres. Antes de começar a responder qualquer tipo de exame, após receber a prova em mãos, faça um exercício de relaxamento. Respire pausadamente, feche seus olhos e imagine-se saindo vitorioso de sua prova. Antecipe mentalmente o resultado positivo do seu exame. Isso, como eu já disse, o deixará mais relaxado. Se durante a prova sentir que está ficando ansioso, por qualquer motivo, uma questão complicada ou mesmo cansaço, faça novamente um relaxamento e respire profundamente e pausadamente. E só aí, volte a resolver as questões. Em provas de múltipla escolha, leia atentamente o enunciado de cada pergunta e marque se a questão pede a alternativa correta ou a incorreta. Isso impedirá que você se confunda na hora da resposta, marcando a alternativa correta ao invés da incorreta, ou vice-versa. Divida a prova entre as matérias mais complexas e as mais simples. Comece a prova respondendo as questões de matérias com quem tem mais afinidade. Isso trará um reforço de autoconfiança, ajudando-o a responder as questões mais difíceis. Deixe em branco as questões que não sabe ou não pode responder em primeiro momento. E só depois de respondido o outro bloco de questões, volte a elas, analisando-as com atenção e tentando respondê-las. Agora, se a prova não desconta pontos por questão respondida de modo incorreto, o mais inteligente é chutar a resposta certa. Mas seu chute pode ser mais certeiro se utilizar critérios na sua escolha. Vamos então a algumas dicas. A primeira dica de chute é que você elimine os absurdos. Geralmente, cada questão tem uma resposta totalmente incoerente com o enunciado. Assim, uma alternativa já pode ser desconsiderada. A segunda dica que tenho para você é que a resposta mais repetida geralmente é a correta.
Quando a questão é formulada, obviamente, o objetivo é avaliar se o candidato conhece a resposta correta ou não. Acontece que, como o examinador já sabe a resposta correta, ele tende a repeti-la em mais de uma alternativa. Outra dica é que você pode escolher entre duas alternativas parecidas. Quando duas respostas são muito semelhantes, há a possibilidade do examinador ter tentado confundir o candidato. Assim, uma das duas respostas pode ser a correta. Desconfie de respostas genéricas ou peremptórias. Em todas as ciências humanas, não há regra sem exceção. Assim, na dúvida, desconsidere a resposta que contiver as expressões como sempre, sem exceção, em todas as hipóteses. Pense e avalie melhor sua resposta. Se for chutar, antes de escolher a alternativa A, pense bem. Se duas respostas forem parecidas e uma delas estiver na letra A, provavelmente a resposta correta será a que estiver em outra alternativa. Para confundir o candidato, o examinador coloca, de propósito, a resposta parecida com a correta na primeira alternativa. Preste atenção. Eu não estou dizendo que as respostas corretas nunca estarão nas primeiras alternativas. Eu estou apenas alertando você para não errar por desatenção. Para provas do tipo CESP, que solicitam a resposta verdadeira ou a falsa, e uma questão errada anula uma certa, recomendo que você não chute, pois se escolher errado, sua nota poderá ser muito prejudicada. Agora, precisamos falar um pouco sobre qual a maneira de melhor formular a resposta em uma questão dissertativa. Primeiramente, sua resposta tem que ter conteúdo. Respostas sucintas demais, mesmo que corretas, podem prejudicá-lo. Procure preencher o espaço dado à questão. Escreva no mínimo 3 parágrafos, o primeiro introdutório, o segundo com a resposta e o terceiro com as considerações finais sobre a resposta, encerrando o assunto. Em concursos jurídicos, geralmente é permitida a consulta à legislação. Se a resposta à questão estiver inserida na lei, de nada adiantará apenas copiar o texto da lei no espaço dado à sua dissertação. Além da resposta correta, você tem que discorrer a respeito do tema da questão e não se limitar à cópia integral do texto legal. Se você tem ciência de mais de um posicionamento sobre o tema perguntado, demonstre seu conhecimento. Esse é o momento do examinador conhecê-lo. Utilize-o da melhor forma que puder. Mas atenção, escreva apenas o que sabe, sem tentar enrolar o examinador. Não se esqueça que ele é uma pessoa experiente e, percebendo sua tentativa, poderá prejudicá-lo. O que você pode fazer é discorrer sobre o princípio que envolve a pergunta ou sobre a origem do direito perguntado. Nesse caso, você estará preenchendo as linhas faltantes da resposta com conhecimento e demonstrando profundidade. Se a questão pedir determinado conceito, não responda com exemplos, mas apenas apresente seu conceito ou de um doutrinador. Se for permitida a consulta à lei e lá estiver contido o conceito em questão, você poderá utilizá-lo para desenvolver seu tema. Mas lembre-se de que escrever apenas o conteúdo da lei será o mesmo que não escrever nada. Na resposta em questão, dê a sua opinião apenas quando solicitada e procure demonstrar que sabe outras correntes além daquela que você segue. Fique atento ao tipo de concurso que você está prestando. Posicionamentos incoerentes ao cargo almejado podem desfavorecê-lo. Por exemplo, se estiver prestando um concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e demonstrar muito liberalismo acerca de temas relativos a direito penal, isso poderá prejudicá-lo. Ou se estiver fazendo o exame da OAB e adotar um posicionamento desfavorável ao seu cliente, você certamente será prejudicado. Fique atento com sua caligrafia. Faça sempre a letra das respostas de um tamanho uniforme e com formato legível. Nenhum examinador vai se dispor a adivinhar o que você escreveu. Se você sabe que escreve bastante, procure usar uma letra menor e dar um espaçamento pequeno entre as palavras e o parágrafo e a margem. Isso lhe dará mais espaço para discorrer sobre o tema proposto. Essa nossa conversa foi muito rápida, não foi? Procurei passar a você o maior conteúdo possível e tenho certeza que, se utilizar minhas dicas ou apenas algumas delas, sua performance nas provas será extremamente melhor.
e as chances de aprovação crescerão muito. Então é isso. Desejo a você muito sucesso na vida e nas provas. Até mais!